O sol nascia preguiçoso sobre as colinas quando Helena viu sua vida desmoronar. Aos 19 anos, seus olhos castanhos refletiam não mais a inocência da juventude, mas o terror puro de quem acabara de ser traída pelo próprio sangue. "Está feito", disse seu pai, sem conseguir encará-la, os dedos tremendo ao contar as moedas que acabara de receber. "Você parte ao amanhecer." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não podia ser real. Seu próprio pai a vendera como gado, como uma propriedade qualquer, para saldar dívidas de jogo que ela nem sabia que existiam. E o destino era o pior possível: fazenda do Vale Escuro, propriedade de Augusto Ferreira, o homem mais temido em 300 quilômetros. Diziam que ele tinha o coração tão árido quanto a terra em época de seca, que nenhum empregado durava mais de 6 meses em suas terras, que ele perdera a humanidade no mesmo acidente que lhe deixara aquela cicatriz atravessando o rosto. Naquela noite, Helena não dormiu. Apenas chorou em silêncio, despedindo-se da vida que conhecia. "Antes de continuarmos, me conta, de qual cidade você está nos ouvindo? E qual história gostaria de ouvir? Se puder me dar uma força, inscreva-se no canal e eu ficarei muito feliz." A carroça chacoalhou pela última vez antes de parar diante do casarão. Helena desceu com as pernas bambas, segurando sua pequena trouxa de roupas. A fazenda era imensa, mas havia algo sombrio nela, como se até as árvores se curvassem em reverência ao medo. "Você deve ser a moça." A voz veio de trás, grave e cortante como vidro quebrado. Helena se virou e quase perdeu o fôlego. Augusto Ferreira era alto, com ombros largos que preenchiam a camisa de algodão grosso. O cabelo negro caía rebelde sobre a testa, e a cicatriz que cortava seu rosto do olho esquerdo até o queixo apenas acentuava a dureza de sua expressão. Mas foram os olhos que a prenderam, azuis como gelo, vazios de qualquer emoção. "Sim, senhor," ela conseguiu murmurar, baixando o olhar. "Olhe para mim quando eu falar com você." Helena ergueu os olhos, o coração disparado. Havia algo perturbador na forma como ele a observava, como se estivesse avaliando uma mercadoria. "Você vai trabalhar na cozinha e na casa. Acorda às 5, dorme quando eu permitir. Não me desobedeça, não me questione, não me decepcione. Entendeu?" "Sim, senhor." "Bom, Rosa vai te mostrar seus aposentos." Ele se virou para sair, mas parou. "E Helena, não tente fugir. Não há para onde ir aqui." A forma como ele pronunciou seu nome, conhecendo-o sem que ela tivesse dito, enviou um arrepio por sua espinha. Os dias seguintes foram um inferno meticulosamente orquestrado. Augusto era um patrão impiedoso. Nada estava bom o bastante. Se a comida esfriava 1 grau, ele jogava o prato na parede. Se Helena demorava 1 segundo a mais para atender seu chamado, ele a repreendia com palavras afiadas como lâminas. "Você é lenta demais." Ele esbravejou certa manhã quando ela trouxe o café. "Meu gado tem mais utilidade que você." Helena mordeu o lábio com força, segurando as lágrimas. Não daria a ele a satisfação de vê-la chorar. Mas à noite, sozinha no quartinho dos fundos, ela desmoronava. Chorava até adormecer, sonhando com uma liberdade que parecia cada vez mais distante. O que ela não sabia era que, do outro lado da casa, Augusto também não conseguia dormir. Ele olhava o teto escuro, irritado consigo mesmo. Por que aquela moça o incomodava tanto? Por que seus olhos assombrados o perseguiam até nos sonhos? Ele se levantou bruscamente, servindo-se de uísque. Não podia se permitir isso. Não de novo. Não depois de Isabela. Foi Rosa, a cozinheira antiga, quem começou a suavizar o inferno de Helena. "Não leve para o coração, menina", disse ela enquanto preparavam o jantar. "Ele não foi sempre assim. Houve um tempo em que o patrão Augusto ria, acredita? Era gentil, generoso." "O que aconteceu?" Helena perguntou, a curiosidade vencendo o medo. Rosa suspirou fundo. "A esposa dele, Isabela, era a mulher mais bonita que você já viu. Ele a amava como homem nenhum ama, mas ela morreu no parto, junto com o bebê."
Faz 3 anos. Desde então ele se fechou. Construiu essas paredes em volta do coração. Helena sentiu algo estranho no peito. Compaixão? Não podia ser. Não por aquele homem cruel. Mas então, começou a notar coisas pequenas. A forma como Augusto olhava para o retrato de uma mulher no corredor, com uma dor tão profunda que era quase palpável. Como ele evitava o quarto no final do corredor. Como suas mãos tremiam imperceptivelmente quando ela passava muito perto. Uma tarde, Helena o encontrou no estábulo, curando um cavalo ferido. Ele não a havia percebido. Suas mãos, normalmente duras e rápidas, eram gentis, cuidadosas. Ele murmurava palavras suaves para o animal assustado. Eu sei que dói, ele dizia baixinho, mas vai passar. Eu prometo que vai passar. Helena recuou silenciosamente, mas aquela imagem ficou gravada em sua mente. Havia humanidade nele, enterrada, sufocada, mas ainda viva. A tempestade chegou sem avisar, violenta e furiosa. Os trovões sacudiam a casa e a chuva tamborilava no telhado como se quisesse arrancá-lo. Helena estava na cozinha quando ouviu o grito. Correu para a sala e encontrou Augusto caído no chão, segurando a perna. Uma prateleira havia desabado sobre ele. Saia daqui, ele rosnou, o orgulho mais forte que a dor. Você está ferido, Helena disse, ajoelhando-se ao seu lado. Eu disse para sair, mas ela não saiu. Com mãos trêmulas, mas determinadas, Helena ajudou a erguer a prateleira. Augusto estava sangrando, um corte profundo na coxa. Ela rasgou a própria saia, fazendo um torniquete. Você não precisa fazer isso, ele disse, a voz estranhamente rouca. Eu sei, mas vou fazer de qualquer jeito. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, Helena viu algo além da frieza. Havia confusão ali, vulnerabilidade, talvez até gratidão. Augusto desviou o olhar primeiro. Obrigado, ele murmurou tão baixo que ela quase não ouviu. Aquela noite marcou uma mudança sutil. Augusto ainda era duro, mas havia momentos de silêncio que pareciam menos hostis. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Uma suavidade quase imperceptível em sua voz quando falava com ela. E Helena, contra toda lógica, começou a sentir algo perigoso florescendo em seu peito. Mas então, tudo desmoronou. Helena ouviu sem querer uma conversa entre Augusto e um visitante. Então é verdade? Você comprou uma moça? O homem dizia, rindo grosseiramente. Que tipo de diversão você anda tendo aqui, Augusto? Não é da sua conta. Vamos, homem. Todos sabemos para que serve uma moça comprada numa fazenda isolada. Se já se cansou dela, posso dar um bom preço. Helena não esperou para ouvir a resposta. Correu para seu quarto, o coração partido em 1000 pedaços. Como fora tola. Pensar que havia algo de humano nele, que aqueles momentos de gentileza significavam alguma coisa. Ela era apenas uma propriedade para ele, um objeto. Naquela noite, Helena decidiu. Iria fugir, não importava o custo. Preferia morrer tentando alcançar a liberdade do que viver como prisioneira. Esperou até a madrugada. Empacotou o pouco que tinha e saiu silenciosamente pela porta dos fundos. A lua estava minguante, mal iluminando o caminho. Ela correu, os pés descalços sangrando nas pedras, mas não parou. Liberdade. Ela podia sentir o gosto dela. Mas então ouviu os cavalos. Olhou para trás e viu a silhueta de Augusto cavalgando como se o demônio em pessoa o perseguisse. Helena! O grito dele rasgou a noite e havia algo nele que a fez parar. Não era raiva, era desespero. Augusto desceu do cavalo antes mesmo que ele parasse completamente. Ele agarrou Helena pelos ombros, os olhos selvagens. Você é louca? Sabe o que há lá fora? Onças, cobras, homens piores que qualquer animal? Me solta! Helena se debateu. Eu prefiro morrer lá fora do que continuar sendo sua prisioneira. Prisioneira? A voz dele quebrou. É isso que você pensa? O que mais eu seria? As lágrimas finalmente correram livres pelo rosto dela. Você me comprou. Me trata como nada. Eu ouvi o que aquele homem disse. Sobre para que serve uma moça comprada.
Augusto recuou, como se tivesse levado um soco. E você ouviu minha resposta? Eu não quis ouvir mais nada. Eu disse a ele, a voz de Augusto estava trêmula agora, que se ele ousasse falar de você desse jeito novamente, eu o mataria com minhas próprias mãos. Helena parou de se debater. O quê? Eu não comprei você para... Ele passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Deus, eu nem deveria ter aceitado esse acordo maldito, mas seu pai estava prestes a vendê-la para um bordel em Santos. Um bordel, Helena. Quando soube, eu não consegui permitir. Você está mentindo. Estou. Ele a encarou com uma intensidade que a queimou. Por que você acha que fui tão duro com você? Por que você acha que te mantive ocupada, longe dos outros homens da fazenda, dentro de casa onde eu pudesse te ver, te proteger? Proteger? Você me torturou. Eu estava me protegendo. A confissão explodiu dele como uma represa rompida, porque cada vez que você entrava numa sala, eu esquecia como respirar. Cada vez que você me olhava com aqueles olhos, eu via Isabela. Eu via tudo o que perdi e senti terror, um medo paralisante de sentir aquilo de novo, de abrir meu coração e ter ele destruído mais uma vez. O silêncio que se seguiu era denso, preenchido apenas pelo som da respiração ofegante de ambos. Você não entende. Augusto continuou, a voz agora quase um sussurro. Isabela era minha vida. Quando ela morreu, morri com ela. Construí estas paredes. Endureci meu coração porque era a única forma de sobreviver. E então você chegou, com seus olhos tristes mas desafiadores, com sua força disfarçada de fragilidade, e começou a derrubar tudo, tijolo por tijolo. Augusto, fui cruel com você porque estava aterrorizado do que sentia, porque quanto mais te conhecia, mais percebia que estava me apaixonando. E eu não podia me permitir isso, não de novo. Ele deixou os braços caírem, derrotado. Mas você tem razão. Não tenho direito sobre você. Se quer ir, vá. Eu não vou te impedir. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Helena estava paralisada. Aquele homem diante dela, tão vulnerável e quebrado, era a mesma pessoa que a aterrorizara por semanas? Por que não me contou? Ela perguntou, a voz tremendo. Por que me deixou sofrer, pensando que eu era apenas... Porque sou um covarde. Augusto riu sem humor. Porque é mais fácil ser o monstro que todos esperam do que arriscar ser humano de novo. Helena fechou os olhos. Parte dela queria correr, fugir daquele homem e de tudo que ele representava. Mas outra parte, uma parte que crescia e se fortalecia a cada batida do coração, queria ficar. Queria conhecer o homem por trás das paredes. Queria curar as feridas que ele escondia tão bem. Eu não sou Isabela, ela disse finalmente. Eu sei. E eu não vou substituir ela na sua vida. Eu sei disso também. Mas... Helena abriu os olhos e encontrou os dele. Se eu ficar, se eu te der uma chance, você precisa me prometer algo. Qualquer coisa. Sem mais mentiras. Sem mais crueldade. Eu preciso ver quem você realmente é. Não a armadura que veste. Augusto deu um passo à frente, hesitante, como se temesse que ela desaparecesse se movesse rápido demais. Eu não sei se sei mais quem sou sem essa armadura. Então, vamos descobrir juntos. Quando ele a puxou nos braços, Helena sentiu que estava caindo num abismo. Mas pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, não sentiu medo. Os dias seguintes foram diferentes. Augusto não mudou da noite para o dia. Anos de dor não se apagam assim tão facilmente. Mas ele tentava. De manhã, ele começou a tomar café com ela, em silêncio no início, depois compartilhando histórias de sua infância. À tarde, a levava para conhecer a fazenda, mostrando-lhe os lugares que amava. O riacho onde nadara quando criança, a mangueira centenária, o pasto onde seu pai lhe ensinara a montar. Eu queria que meu filho conhecesse tudo isso, ele confessou uma tarde, parado sob a mangueira. Queria ensinar a ele tudo o que meu pai me ensinou. Mas Helena pegou sua mão. Você pode ainda. Talvez não com o filho que perdeu, mas a vida continua, Augusto.
Não é desrespeitar a memória deles viver de novo. Isabela diria a mesma coisa. Ele sorriu, e era um sorriso genuíno, triste, mas real. Ela me faria prometer não me enterrar com ela. Ela parecia ser uma mulher sábia. Era. Ele apertou a mão de Helena. E eu acho que ela gostaria de você. As paredes continuavam caindo. Numa noite, Augusto levou Helena até o quarto que evitava. O quarto que fora de Isabela. Juntos, eles empacotaram as coisas, guardando memórias, mas deixando espaço para o novo. Eu sempre vou amá-la, ele disse, segurando um vestido contra o peito. É errado? Não. Helena tocou seu rosto, traçando a cicatriz com ternura. Amar ela não significa que você não pode amar de novo. O coração humano é grande o suficiente para isso. O amor cresceu entre eles como uma planta teimosa em terra seca. Não foi fácil. Houve recaídas, momentos em que Augusto voltava a ser duro quando os fantasmas do passado o visitavam. Houve noites em que Helena se perguntava se estava sendo tola, mas eles perseveravam, porque sob toda a dor e o medo havia algo real, algo que valia a pena lutar. 3 meses depois daquela noite, Augusto a levou até o topo da colina que dominava a fazenda. O sol se punha em tons de laranja e rosa, pintando o céu. Helena, ele começou, e havia um tremor nervoso em sua voz que ela nunca ouvira antes. Quando você chegou aqui, eu estava morto por dentro, apenas existindo, não vivendo. Você me trouxe de volta à vida. Me mostrou que é possível recomeçar, que o coração pode se curar. Augusto, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu te comprei como um escravo compra uma propriedade. Foi errado, horrível, e vou carregar essa culpa para sempre. Mas agora quero te fazer uma proposta diferente. Ele se ajoelhou, tirando um anel do bolso. Era simples, uma aliança de ouro com uma pequena pedra azul. Este anel era da minha mãe. Ela me fez prometer que só daria a uma mulher que fizesse meu coração bater mais rápido apenas por estar na mesma sala. Uma mulher que me fizesse querer ser melhor. Uma mulher que eu amasse mais que a própria vida. As lágrimas corriam livres pelo rosto de Helena agora. Você é essa mulher, Helena. Você é meu recomeço, minha segunda chance, meu milagre. Então eu te peço, não como seu dono, mas como um homem que te ama desesperadamente. Casa comigo? De verdade, com padre, com festa, com tudo o que você merece? Helena caiu de joelhos diante dele, as mãos tremendo enquanto tocava seu rosto. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que compartilharam foi salgado de lágrimas e doce de promessas. Ali, no topo daquela colina, sob o céu em chamas, 2 corações despedaçados se juntaram, não perfeitamente, mas real e profundamente. Epílogo. O casamento foi simples, mas lindo. Rosa chorou mais que a noiva. Os empregados da fazenda, que haviam testemunhado a transformação de seu patrão, sorriam e brindavam. E Augusto, o homem que todos temiam, dançou com sua esposa sob as estrelas, sussurrando promessas de amor e proteção, de parceria e respeito. Obrigado, ele disse, segurando-a contra o peito, por não desistir de mim. Obrigado por me deixar entrar. Não foi um final perfeito, porque a vida real não oferece isso. Eles ainda teriam desafios, discussões, momentos de dúvida, mas teriam juntos. E enquanto Helena olhava para o homem que a segurava, ela percebeu que liberdade não era apenas fugir. Às vezes, liberdade era escolher ficar, era escolher amar, mesmo quando é difícil. Era escolher construir algo novo das cinzas do que foi destruído. E naquela noite, sob o céu estrelado da fazenda do Vale Escuro, que agora carregava um nome novo, Fazenda Recomeço, 2 sobreviventes encontraram não apenas amor, mas redenção. O preço da liberdade, descobriu Helena, não era medido em moedas ou em distância percorrida. Era medido em coragem para ser vulnerável, em força para perdoar, em fé para acreditar que até os corações mais partidos podem se curar. E eles curaram, juntos.